Bem, o filme As Polacas conta a história da Rebeca. Ela é uma polonesa, judia, que tá vindo pro Brasil atrás do marido dela, junto com o filho. E ao desembarcar no Rio de Janeiro, ela descobre que o marido morreu e que ela precisa trabalhar. Depois que ela desembarca no Rio de Janeiro e vai atrás do marido, ela descobre que o marido dela morreu. Daí ela fica hospedada na casa de uma conhecida, polonesa e também judia, da qual dá abrigo para ela e o filho dela durante o tempo que ela procura trabalho. Sendo que só é ofertado a ela um trabalho que seria trabalhar com o Tisvi na casa de prostituição dele. E sobre que a Rebeca não sabe desse tipo de trabalho, que é esse tipo de trabalho, até ela chegar lá e se deparar com isso e com esse tipo de situação. Bom, a Rebeca, quando chega na casa do Tisvi, do Caco Ciocler, ela tenta trabalhar, mas para ela é meio que muito difícil devido à religião dela. E nisso ela vai descobrindo outros personagens que estão na casa, que é a Débora, que ela é filha do Tisvi, ela é filha de uma prostituta e também é prostituta. E também é judia. Ela já é brasileira, porque ela nasceu aqui. Daí a Rebeca vira muito amiga da Débora, que né, no filme aparenta ser um pouco mais nova do que ela. E elas começam a tentar querer mudar essa situação. E elas viram amigas. Primeiro que a Débora é mais nova e apresenta para Rebeca como funciona a casa, o que acontece realmente na casa, quem é o Tisvi, que no caso é o pai da Rebeca, que ele parece, o que mostra no filme, que ele é um cara que era pobre, que foi pego e criado por alguém, por um homem mais rico, e ele reproduz esse sistema, essa prática. E tanto que ele adota o Isaac, que é um negro, que ele fala a mesma coisa, que tipo assim, o Isaac era uma pessoa pobre, era um menino pobre, que ele resgatou da rua, para ele ter meio que o mesmo trato que o próprio Tisvi teve quando era mais novo. Tirou ele da pobreza e levou ele para digamos, uma outra história. E o Isaac trabalha para o Tisvi também no prostíbulo. Bom, a Rebeca conhece a Débora. A Débora é filha do Tisvi. Ela foi, digamos, leiloada para prostituição desde os 14 anos. Ela já nasceu no bordel do Caco Ciocler, do Tisvi. E nisso ela vira muito amiga da Rebeca. E as duas começam a querer sair dessa situação. Então durante a história, elas descobrem e armam algumas coisas para prejudicá-lo. Bem, a Rebeca, quando ela chega no bordel do Tisvi, ela, né, óbvio, rola aquela rejeição, ela não consegue, né, trabalhar lá. E nisso ela é leiloada. Ela é leiloada para num determinado evento, e quem pagar mais alto, né, conseguiria tirar a virgindade dela lá dentro do bordel. E isso acontece, óbvio, ela se sente ultra mega violentada e violada, mas ela segue a vida dela, né? Ela segue a história na qual ela continua sendo abusada nesse tipo de situação lá dentro. No filme mostra a relação
que tem o Tisvi, que é o, digamos, o dono da casa de prostituição, e o delegado Orlando, do qual a gente vê bem a corrupção que acontece nesse sistema, entre esses dois, que é o delegado Orlando protegendo o Tisvi dos crimes dele. A Débora e a Rebeca viram grandes amigas. A Débora queria muito descobrir aonde a mãe dela foi enterrada, porque a mãe dela foi enterrada como, querendo ou não, como indigente. E ela queria que a mãe dela fosse enterrada com os rituais, com a cerimônia judia. Ainda que elas não tivessem um lugar próprio para serem enterradas, as prostitutas judias, especialmente aqui no Brasil. Então as duas, especialmente a Débora, ela busca por essa condição, especialmente para a mãe, mas que seja assim também para todas as outras prostitutas judias, para os profissionais do sexo judios. Bom, dentro da história, existem outras histórias, e uma delas é a história do Isaac. O Isaac é um personagem negro na história, ele vive dentro da casa e ele meio que ele é como se fosse o capataz do Tisvi. Ele dirige, ele cuida também das meninas da casa, mas no decorrer do filme a gente descobre como ele foi parar lá. E ele é meio que o espelho do Tisvi, do Caco Seocler, que ele é um menino pobre que foi acolhido pelo Caco Seocler e reflete o que o próprio Tisvi era, que era também um menino pobre que preferiu esse tipo de trabalho, de cuidar de uma casa de prostituição, né? E é um filme bem bacana, ele aborda esses temas específicos, que é tráfico humano, a corrupção dentro da polícia e religião, né? Que é a respeito das polonesas judias. E isso tá bem explorado, bem dinâmico dentro do filme, dentro da trama. Os atores são ótimos. A menina que faz a Rebeca, ela tá também num outro filme nacional que tá em cartaz, O Ainda Estou Aqui. E vale muito a pena ver, recomendo. O que eu achei bacana do filme, que pelo fato de ser um filme que trata do tema prostituição, as cenas de sexo não foram exploradas. Óbvio, você tem um início ali da cena que você vê que vai rolar, que seria uma cena real de sexo, mas assim, como o diretor tratou, foi... Não vou dizer que deu uma suavizada, mas não caiu no clichê de sempre. Tanto que umas cenas você fica com umas cenas que você vê, que você tá assistindo, você fica incomodado porque você sabe o que tá acontecendo, mas fica numa repetição do barulho, na voz da atriz. Então, achei bacana esse ponto. A paisagem Rio de Janeiro, né? Uma paisagem que a gente não precisa nem dizer, muito bonita. Praias, o próprio mar, o Rio Antigo, que, como é um filme de 1917, uma história de 1917, tem umas imagens de arquivo em preto e branco, umas animações assim bem bonitas. Tem uma cena que eu acho que é gravada no Jardim Botânico, com uma árvore também, que você fala, nossa, que bonito. Então é bem bacana. Acho que vale muito a pena ver. É uma história que eu não conhecia e é uma história real, né? As prostitutas polonesas judias existiam e vieram sim para o Brasil e foram exploradas, infelizmente. E é isso. Ela é pura, ela é pura, ela é pura. Deus vê tudo.